Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Calvé, sou casado com a Leila, somos pais de 4 filhos, Maria Eduarda de 14, Luiz Felipe de 8 anos, Clara Maria de 5 e temos nosso anjinho no céu que está lá por interceder por nós. E hoje a gente vai partilhar um pouco sobre essa graça do estado de vida do matrimônio. E nós vamos começar com a Leila fazendo algumas considerações e depois eu vou complementando com alguns pontos a mais e espero que a gente consiga passar a nossa vivência como um casal consagrado, somos consagrados da comunidade e como essa vivência do matrimônio como casal. E a Leila vai dar a continuidade e depois eu vou complementando. Olá, pessoal. Como ele já falou, nós temos 25 anos juntos e nós chegamos na comunidade, nós já tínhamos 12 anos de casado. Então, consequentemente, vocês podem perceber que nós não vivemos o caminho que a comunidade pede que se viva, né? Que é o caminho para namoro, para noivado, para até chegar no matrimônio. Mas Deus tem seus mistérios para cada um de nós, né? Eu entendo perfeitamente isso. Como eu fui descobrindo, como eu fui percebendo que meu chamado seria matrimônio? Desde sempre. Eu posso afirmar para vocês assim que desde criança, na minha adolescência, cheguei na minha juventude, eu já trazia isso no meu coração. Tendo como referência, em primeiro lugar, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, e segundo, meus pais. Meus pais, para mim, até hoje, também são uma grande referência, né? Transbordam a experiência deles, o amor deles na nossa casa. Então, para mim, isso desde a minha infância foi já formando essa ideia no meu coração, né? Para que eu chegasse até o matrimônio. E quando eu nasci, fui educada, formada na fé católica. Minha mãe sempre muito da igreja. Então ela sempre teve essa preocupação de falar de Deus para nós, de nos levar para Deus. E graças a Deus eu agradeço muito, sou muito grata a Deus pelo dom da vida da minha mãe, por ela ter tido essa preocupação, né, de nos levar para Deus. E na minha infância e meados da minha adolescência também, eu tinha muita proximidade com as irmãs de caridade da minha paróquia, com os padres. Na minha adolescência eu cheguei a ser catequista, eu cantava na igreja, então tudo isso já ia, né, me mostrando também a minha sede de santidade, a minha sede por Deus. E eu lembro que o desejo de maternidade no meu coração sempre brotava, o desejo de ter a minha família, o desejo de ser mãe, isso sempre eu me espelhando, né, na minha mãe, né, e eu sempre fortalecia isso e alimentava esse desejo no meu coração. Então, eu não conhecia e nem ouvia falar sobre as novas comunidades, né, mas, como vocês percebem, nós não nos conhecemos nem na paróquia, nem na comunidade, nós nos conhecemos mais precisamente em um pagode, nas festas do mundo, né? E eu fui para Brasília aos 19 anos, nós nos conhecemos lá, E eu queria só mas deixar também um parênteses nesse aspecto. Era o ano de 95. Eu estudava numa faculdade e ela em outra faculdade, nós tínhamos amigos em comum. E Deus, no seu mistério, foi criando aquele momento de união e que foi gerando esse novo na minha vida. Eu não conhecia nada de igreja. Eu era realmente uma pessoa que tinha memórias da minha infância, de alguns momentos vividos com meu pai, que gostava de ir para a igreja católica especificamente, a gente ia para a missa eventualmente aos domingos, mas havia sinais concretos daquele chamado, porque eu me lembro que eu gostava muito daqueles momentos em família. Esse é um ponto muito bacana na minha infância, que tem uma memória muito doce, muito cara para mim. Aqueles momentos que a gente ia para a missa eventualmente aos domingos como família, e aquilo me dava uma paz muito grande. Então já havia no meu coração, já aquela semente colocada no coração do homem, desse desejo de Deus. E por conta disso, Deus foi gerando esses momentos e colocando a pessoa que era necessária naquele momento da minha vida, naquela minha formação totalmente do mundo, para que eu pudesse ser, ou melhor, para que eu pudesse ser levado a Deus pelos mistérios daquilo que deveria ser colocado no meu coração. Então foi num pagode, olha, é uma coisa do mundo, mas
a partir daí, Deus foi fazendo como ela vai começar a tratar com vocês agora. Então, eu mesmo estando no mundo, né? Mas eu sempre tinha a preocupação de ir à missa, de ir à igreja uma vez ou outra e tudo, mas eu sempre. Aí, quando nós começamos a namorar, eu lembro que todas as vezes que eu ia pra missa, eu convidava. E ele sempre, nunca disse não, ele sempre ia. Então, eu estava, na verdade, sendo sustentada pelas sementes que foram colocadas no meu coração, né? Apesar de não ser assídua, de não estar lá, né, sempre, mas eu sempre sentia necessidade, eu sempre sentia falta, e aí eu sempre convidava ele, mas ele sempre dizia sim, ele nunca dizia não. E aí, dando continuidade, eu lembro que quando nós começamos a namorar, logo ali passou um tempo, uns 2 anos, eu acho, 3 anos, aí foi o tempo que eu pedi que ele fizesse a primeira Eucaristia, né? E nesse tempo a gente já estava pensando, né, na questão do casamento, noivado, e eu falei logo para ele que para a gente se casar ele precisaria fazer a primeira Eucaristia. Ah, interessante sobre isso. Que na verdade ela falou que era necessário eu fazer a primeira Eucaristia para casar. E não é. Então, sabedoria da mulher, né? O homem é a cabeça da família e a mulher é o pescoço que guia esta família. Então, nessa sabedoria que ela teve, ela já foi me levando. Apesar de não ser uma exigência para o casamento, ela foi introduzindo Deus na minha caminhada, vagarosamente. E importante também o que ela trouxe anteriormente, a docilidade de se permitir. Apesar de ser totalmente do mundo, mas fui sendo levado, me permitindo ser levado para que Deus pudesse ser introduzido no meu coração. Então, essa permissão também, acho que é algo muito, muito concreto na minha vida, na minha caminhada, e que foi me fazendo me moldar a este homem novo que Deus estava preparando para este tempo que hoje eu vivo. Aí, que ponto mais que você gostaria de destacar com relação a esse caminho de matrimônio que nós vivenciamos? Você queria trazer mais alguns aspectos? Eu nunca tive dúvidas, né? No caminho de namoro, sempre Deus falava, né? A voz de Deus era muito forte em mim, né? Que eu estava no caminho certo. Que eu realmente estava caminhando para o matrimônio e era aquilo que meu coração desejava mesmo. Mas eu sempre tinha também aquela vontade toda de também ser de Deus, né? O desejo grande de ter a minha família, mas também de ser de Deus. Até que Deus proporcionou e chegou, né? O tempo de conhecer as novas comunidades. E aí foi o tempo que eu tive uma experiência com o Carisma, Shalom. E graças a Deus, assim, foi tudo muito belo, desde que eu conheci esse Carisma. E aí eu também, ele, na docilidade dele, eu aproveitei, né? E já fui inserindo também no caminho, né, do Carisma. E graças a Deus ele sempre muito aberto. Então caminhamos juntos desde 2012 na comunidade. Entramos juntos, vocacional, postulantado, discipulado, consagração, tudo, né, no mesmo ano, graças a Deus. Deus foi realmente se mostrando muito, muito sedento de nós e nós dele. E hoje estamos aqui no 3º ano de consagração. Muito felizes, graças a Deus. Eu muito realizada com a minha família. Digo mesmo, realmente encontrei o meu lugar na igreja e o meu lugar no meu estado de vida também, com certeza. Realmente é matrimônio. Desde quando eu nasci, eu realmente nasci para ser mãe, nasci para ser esposa. E oferto a minha vida no que precisar, né? E sou muito feliz, muito grata a Deus mesmo. Eu gostaria só de destacar também um ponto que é importante, que muitas vezes eu ouço alguns irmãos trazendo, né, a sua caminhada, muitas vezes sem muitos percalços, mas Deus também, no matrimônio, apesar de todas essas sementes que já são colocadas no nosso coração, traz alguns percalços nesse caminho. Então, foi em 2012 esse nosso encontro com a vocação, mas antes disso tiveram algumas experiências que eu acho que são interessantes partilhar. Eu vivenciava no nosso casamento uma realidade muito própria, que nós tivemos a nossa primeira filha, Maria Eduarda, e nós éramos naquele pensamento muito mundano. A gente ia ter a primeira filha, no segundo momento a gente ia se programar para ter um outro filho, isso tudo de acordo com o que nós queríamos, não segundo a vontade de Deus. E Deus fez o quê? Permitiu que algumas realidades acontecessem. O que aconteceu? Nós começamos a perceber a demora na concepção do nosso segundo filho. E começamos a nos intrigar, a investigar. Então, o primeiro aspecto que a gente descobriu, eu era infértil. Ou melhor,
pode ser que eu ainda seja infértil, eu não consegui nessa apuração. Mesmo depois da nossa primeira filha, ele descobriu que estava infértil. Então, nós, né, aí assim, a gente foram realmente mistérios de Deus na nossa vida, que fez com que a gente descobrisse depois que ele não estava mais infértil. Porque depois da primeira filha e depois dessa comprovação da infertilidade, nós engravidamos 3 vezes, né? Então, vejam aí os mistérios de Deus na vida de cada um. E na verdade eu não sei se eu era infértil já, se eu fiquei infértil, se eu ainda sou infértil, Deus é que vai fazendo a obra, mas enfim, Deus tem os seus mistérios para poder roubar o coração do homem. Então nós tínhamos esse aspecto concreto. Eu não estava conseguindo conceber um novo filho. E o que aconteceu por conta disso? Eu fui buscar uma fuga. Qual fuga foi essa? A bebida. Eu não bebia assim Não, mas eu bebia de forma desordenada. No final de semana, eu gostava de beber de forma desordenada. E era uma fuga que eu tinha e não percebia isso. Até que, mais uma vez, na sua sabedoria, Deus foi utilizando de minha esposa para me levar a Deus. E num belo dia, em uma outra comunidade, na Canção Nova, numa confissão com o padre José Augusto, isso foi nos revelado. Foi nos revelado claramente. E aquilo foi uma transformação na minha vida. Mas o meu chamado era ser Shalom. Entrou um e saiu outro da confissão, completamente curado. E é interessante justamente esse aspecto. Eu tive essa experiência numa outra vocação, mas o meu chamado era ser Shalom. Eu sou Shalom. Desde sempre eu sou Shalom. E Deus foi utilizando desse instrumento, desses mistérios, primeiro com relação à concepção do nosso segundo filho, e também a docilidade que existia no meu coração. No terceiro ponto, a minha esposa como esse meio para se chegar a Deus, e Deus fazendo a obra para que isso tudo acontecesse, para que hoje eu consiga perceber o caminho, a via de Deus, para que hoje nós estejamos aqui partilhando com vocês. Então, por que eu gosto de contar esse pequeno fato? Porque pequeno pode ser para alguns, né? Para mim foi algo muito relevante, que depois, na verdade, nós tivemos o Luiz Felipe, tivemos a Clara Maria, antes de viajar para Roma. Nós descobrimos na primeira vez, né, que nós fomos para Roma na canonização de São João Paulo II, isso. E nós descobrimos as vésperas, e meu Deus! E depois nós tivemos o nosso intercessor no céu, de acordo com o Luiz Felipe, é o Luquinha, que está no céu. E nós descobrimos isso posteriormente, essa outra gravidez, e que Deus o levou para ser nosso intercessor. Então hoje eu não sei se eu sou fértil ou infértil, mas sei que Deus tem o seu mistério para mostrar a sua destra poderosa na minha vida. Então esses sinais concretos, nunca pedi esses sinais concretos para Deus, mas Ele foi agindo para me roubar e me trazer para esse novo, para esse chamado, que é a vocação Shalom. E eu sou muito grato por isso. E assim, mesmo eu estando na época longe de Deus, Deus nunca se afastou de mim. Ele simplesmente me utilizou, me fez como instrumento para ir no mundo para que ele alcançasse meu esposo, né? Então, assim, nada melhor do que aquele salmo, né? Que Deus nos fala que mais vale um dia em sua presença do que milhares fora dela, né? Então, eu sou muito feliz quando eu rezo com esse salmo, porque eu lembro, né, do tempo que eu vivi fora, né, vivi no mundo, vivi longe do olhar de Deus, mas eu sei que Deus estava sempre com seu olhar sobre mim. Era simplesmente posso dizer que fazia parte do plano eu estar um pouco afastada, né? Mas graças a Deus eu voltei, fui seduzida novamente e vim com Ele. Isso que me deixa muito feliz. Isso, até me lembrei do discipulado. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Então, esse que acho que é um ponto assim, muito central nessa partilha. É você ser seduzido por Deus, por esse mistério de Deus, e permitir-se seduzir. Eu acho que isso é uma marca muito concreta nesse caminho, nessa via do matrimônio, desse caminho, desse estado de vida que permite tantos mistérios que vão sendo colocados para que você alcance a sua vida de santidade. Você pode viver a sua castidade no matrimônio. Eu lá sabia disso. Nossa, que belo você poder viver a castidade. Então foi no tempo que Deus foi criando
esse homem novo para que eu pudesse acolher no meu coração. Imagine um homem no mundo acolhendo a vivência da castidade na vocação, e a castidade não só na via sexual, ser um todo de Deus. Isso é algo que foi sendo colocado no meu coração no tempo de Deus. Deus sabia o que era preciso e os mistérios que tinham que ser vivenciados para que eu acolhesse no meu coração, permitisse que fosse já existia no meu coração essa semente, para que brotasse do meu coração esse desejo. Então essa é a graça do estado de vida matrimônio, que eu acho que é um ponto que eu gostaria de destacar nessa partilha com vocês. E eu posso completar também essa questão da castidade, que eu posso dizer que nós descobrimos juntos essa vivência da castidade. E no início do nosso matrimônio, há 20 anos atrás, nós não tínhamos essa formação, esse conhecimento. Graças a Deus, nós nunca optamos por meios artificiais, né, na nossa vida sexual. Eu acho que já fazia parte do plano de Deus, nós já éramos separados e não sabíamos, né? Nós fazíamos a vulgo tabela. Então, eu não tomava anticoncepcional, não fazíamos uso de camisinha, nada disso. Então, a gente já desejava mesmo fazer um método natural. Mas depois que nós entramos na comunidade, nós realmente começamos a conhecer mais a fundo a questão do método Billis, e hoje a gente vive, né, fazendo o método Billis. E graças a Deus, até hoje a gente, né, tem funcionado. E a gente pode dizer que nós conhecemos isso juntos. Nós passamos a viver juntos essa questão da vivência da castidade. E isso fez com que realmente o nosso relacionamento até crescesse muito em relação ao nosso início do nosso matrimônio. Isso é muito importante também, e para a gente já finalizar, a gente trazer a importância do que é o objetivo dessa partilha, que é justamente nós apresentarmos nesse contexto como foram os sinais de Deus para nós percebermos o nosso estado de vida. Então foi algo que ela já tinha no seu coração isso muito forte. Eu também tinha no meu coração o desejo de ser esposo, de ser pai, mas não com pensamento como traz a igreja, mas era algo que já existia no meu coração. A questão da docilidade no meu coração, a questão dela utilizar da sua sabedoria como mulher para poder me conduzir a Deus. Então, todos esses pontos que nós partilhamos que foram os sinais de Deus, que esse que foi o ponto da partilha que nos foi pedido, os sinais de Deus para nós percebermos qual era o nosso chamado, qual o nosso estado de vida. E é isso que a gente quer deixar com vocês e agradecer o momento de partilha e dizer como é bela a nossa vocação. Bendito seja Deus que nos elegeu desde sempre. E bendito seja Deus você que ainda está em caminho de discernimento. Mas seja dócil à vontade de Deus, se permita ser amado por Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos ter escolhido. E para finalizar, logicamente, um beijo nessa mulher que Deus colocou na minha vida. Muito obrigado, Senhor, por esse instrumento de Deus que fez com que eu conseguisse perceber o seu chamado para a minha eleição e para a nossa eleição como casais. Deus abençoe. Shalom. Shalom.